Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Você que está em casa, é um prazer estar nesse momento compartilhando a palavra de Deus. E onde você estiver, pelo seu tablet, smartphone, TV, que Deus te abençoe, que Deus de maneira singular, ímpar, daquela maneira que só Deus pode fazer, possa falar de maneira pertinente, real, verdadeira em seu coração. Trago comigo as congratulações e abraço fraterno da Segunda Igreja Batista em Mossoró, do qual somos pastor já há 18 anos. Uma igreja muito carinhosa, uma igreja que tem cuidado do seu pastor, uma igreja que tem nos abençoado. E trago também o abraço fraterno das 236 congregações e igrejas do nosso estado. Todo o estado da Convenção Batista Norte Rio Grandense, nós queremos trazer esse abraço fraterno, esse espírito solidário de estar feliz por 59 anos dessa amada igreja que Deus plantou nessa cidade para pregar esse evangelho. E Deus nos colocou o desafio nesse final de semana, que eu quero agradecer a acolhida, a maneira ímpar que foi recebido pelos meus irmãos aqui da igreja de Apodi, a família pastoral. Eu quero louvar a Deus pela vida desses irmãos, quero agradecer a Deus pela acolhida tão cheia de amor, para mim, a minha esposa Riane, o irmão Luizinho e a irmã Luzimar. E para nós é motivo de muita satisfação estar fazendo parte, participando do aniversário dessa igreja nesta ocasião. Deus abençoe os irmãos. E o desafio de falar de que Jesus Cristo é sem dúvida o projeto mais extraordinário, ser um seguidor de Cristo, nascer de novo em Cristo Jesus, é o projeto mais fascinante da vida. E eu quero dizer que seguir a Jesus não é no estilo das redes sociais, onde a gente fica de longe, só curtindo, dando like, colocando coraçãozinho, dedinho para cima. Mas ser seguidor de Jesus é ser discípulo. Ser discípulo é ser aluno. E aprender de quê, pastor? Aprender sobre a Bíblia, aprender sobre as histórias da Bíblia, os personagens da Bíblia. Mais que isso, é aprender um estilo de vida diferente, completamente diferente de qualquer que você já viu, experimentou ou viveu. É seguir a vida do jeito de Jesus. Se nós fizermos uma pesquisa, quantas pessoas creem em Jesus e admiram Jesus, o índice é altíssimo. E as pessoas dizem com muita força de que Jesus é tudo na vida delas. Todavia, poucos são aqueles que abraçam o compromisso de ser um seguidor dele, de ser parecido com ele, de viver os passos dele, de ter valores como o dele. Porque seguir a Jesus é buscar ser parecido com Jesus, é aprender com Jesus. Você lembra do convite que Jesus nos fez lá em Mateus capítulo 11? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Olha só, ele nos convida para que nós possamos nos sentir cuidados, aliviados, mas não só isso. Ele chama você, chama a mim, para aprender com ele.
Ser seguidor de Jesus é, sem dúvida, o projeto mais fascinante da vida. E eu queria ler um texto que é muito conhecido, que é a história de Zaqueu. E eu quero apresentar essa noite pelo menos 3 razões por que seguir a Jesus é o projeto de vida mais fascinante da vida. Abra sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Lucas, o médico. Lucas escreveu o Evangelho com o seu nome, né? Mas também escreveu o livro de Atos. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao versículo de número 6. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos aprender com a história de Zaqueu. Lições extraordinárias. Porque ser um seguidor de Cristo, ser um seguidor de Jesus, é a melhor, a maior, a mais especial coisa que possa acontecer ao ser humano. Muitas coisas são extraordinárias. Eu falei isso ontem à noite. O nascimento do primeiro filho ou primeira filha, o seu casamento, aquela viagem dos sonhos, aquele dinheiro extra, a concretização de um sonho, o fechamento de um negócio bom que vai render muito dinheiro, a compra de um carro do sonho, ou o primeiro carro, o primeiro emprego. São coisas maravilhosas, são extraordinárias. Seu casamento. Hein, pastor Wellington, quantos anos? 24 anos, que bênção. Eu completei no último dia 20 de novembro, 28 anos. 28 anos. A minha primeira filha, eu me lembro como hoje, nasceu em janeiro de 1995. E quando a minha esposa disse que estava grávida, eu não sabia se eu chorava, se eu ria. E agora foi aquela expectativa de como será ele ou ela. E nós marcamos, nós éramos pastor no interior de Pernambuco, marcamos para Recife fazer os exames, e principalmente a ultrassom, e a grande questão é se era ele ou ela. Ele já tinha nomes. Se fosse ele, era Kelevi. Kelevi é uma expressão hebraica, que está lá em Jeremias 3,15, e vos darei pastores segundo o meu coração. Segundo o meu coração é Kelevi. E se for uma menina, é Keliani, que é como meu Deus e eu. É Keliane, é Kelevi. E eu me lembro como se fosse hoje, ele foi para o médico, chegamos cedo, fomos um dos primeiros, fez a ultrassonografia. E aí eu perguntei, e então? Ele disse, olha, infelizmente, o bebê está com as pernas cruzadas, está numa posição de que não dá para ver o sexo. Mas, seu amigo, me deu uma frustração, pastor. Não é possível. Mas e agora, doutor? Como é que eu vou para casa e sem saber? Não faço negócio desse comigo, não. Eu estava, sinceramente, eu estava com vontade de pegar a esposa, segurar pelas pernas e balançar assim, para ver se mexia, né? Mas o mestre, vamos fazer o seguinte, eu vou atender esse pessoal. No final, 11h30, meio-dia, você volta. Então a gente foi dar um passeio, foi tomar um sorvete. Mas eu não cabia de felicidade, de expectativa. Aí quando voltou de 11h30, meio-dia, ele fez de novo. Pronto, pai. É uma moça. É uma menina. E eu me lembro como se fosse hoje, as lágrimas sem querer rolaram de felicidade. Que alegria. Eu vou ser pai.
São coisas maravilhosas que jamais podemos esquecer. São coisas ímpares. Todavia, nenhuma destas, como a minha, deve se comparar à experiência do toque da graça, do nascer de novo, de se tornar um simples seguidor de Jesus. E nós vamos ver um texto de um homem que era rico, abastado financeiramente. Era um homem que tinha muitos recursos financeiros. Por conta disso, ele tinha poder. Estava sempre à disposição dele a guarda pretoriana de Roma, porque ele cobrava imposto para Roma e para a Judéia. Mesmo que muitos deles, e Zaqueu denuncia que já o fez, cobrava sempre mais impostos. É R$50, ele cobrava 100. O imposto para isso é R$100, ele cobrava 200. E ai daqueles que dissessem, não vou pagar não. Estava ali os soldados à sua disposição, havia uma guarda. Mas era um homem que precisava nascer de novo e precisava descobrir o segredo da vida, o propósito da vida. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Lucas capítulo 19, Evangelho de Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 6, apenas 6 versículos. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos, e ele era rico. Veja, publicanos eram justamente os cobradores de impostos, e ele era chefe dos cobradores de impostos naquela região. E ele era rico, diz o texto sagrado. Verso 3. E ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha uma curiosidade de conhecer, de saber quem era Jesus. E não podia, por 2 motivos. A multidão, e porque também era de pequena estatura. Onde Jesus chegava, a multidão cercava Jesus. Cercava. E ele era pequeno. Ele poderia dar licença, mas quem quer dar licença? Até mesmo para uma pessoa não tão quista. Era uma oportunidade de alguém dar uma cutelada, uma facada, uma apunhalada, um chute, um beliscão, um cascudo, no meio da multidão. Ele não se atreve. Aí o versículo 4 conta a estratégia que ele fez para saber quem era Jesus. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver. Ah, é esse Jesus. Porque Jesus havia de passar naquele lugar. E quando Jesus chegou àquele lugar que ia passar, estava a árvore, a multidão, seus discípulos. Jesus olha para cima, viu e disse-lhe: tan, 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 tan. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele quase cai de lá de cima, porque Jesus chama ele pelo nome.
E diz o texto o quê? E apressando-se, em outras palavras, ligeiro, rapidamente, desceu e recebeu Jesus alegremente, cheio de alegria. Nesse momento eu queria convidar você para orar, para pedir ao Senhor, não esse pregador não sabe de nada, ou o pregador tonto, mas o Senhor que te trouxe aqui essa noite, quer lhe falar de coisas pertinentes à sua vida, para você, e peça para que Ele, que tem esse poder de falar para você, como se você fosse a única pessoa nessa noite aqui, sozinha, sozinho, Ele tem poder para isso. Segundo, nós estamos tratando da palavra de Deus, e a palavra de Deus não é só concebida, entendida, assimilada, apreendida, ouvida, com a nossa capacidade intelectual humana. O Espírito Santo é que ilumina a sua palavra. Ore para que Deus lhe dê ouvidos para ouvir a voz de Deus. Ore ao Senhor para que Deus lhe dê um coração sensível, fértil à semeadura da sua maravilhosa palavra. E o Senhor, cheio de graça e misericórdia, poderoso, irá agir, irá responder a sua oração, a sua súplica. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque acabamos de ler a Tua palavra. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. Eis aqui Teu povo, aqueles que estão em casa, no trabalho, ou em qualquer outro lugar, ouvindo, assistindo este culto. Suplicamos a Tua intervenção, porque só o Senhor tem poder de fazer, de agir, de revelar, de falar, de libertar. Fala-nos, fala de maneira pertinente, real, verdadeira, de acordo com a situação, história dele, de acordo com a situação, circunstância e história dela. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem poder para isso. Ó Senhor, dar-nos ouvidos para ouvir Tua voz. Dar-nos, Senhor, corações sensíveis e férteis à semeadura da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, age, opera a maravilha em nosso meio. Esta é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Seguir a Jesus é o projeto mais extraordinário, mais fascinante que possa vir lhe acontecer, me acontecer, nos acontecer. É sem dúvida a coisa mais extraordinária do mundo. Mas por quê, pastor? Os homens hoje buscam simplesmente que a sua vida dê certo. E acreditam que sua vida dará certo, se empenhando, fazendo as coisas corretas, trabalhando duro, estudando duro, se esforçando ao máximo, e finalmente as coisas vão dar certo. Mas a grande pergunta é que Deus não traçou simplesmente um propósito para que a sua vida profissional, pessoal, familiar, simplesmente desse certo. Os planos e propósitos de Deus estão além do mundo aqui e da vida aqui. E ela passa pelas suas relações pessoais, passa pelo seu emprego, por sua profissão, passa pelos seus negócios, passa pelo que você é. Deus lhe criou a sua imagem e semelhança. E você, como imagem e semelhança do Criador, Deus dotou, Deus tocou em você uma centelha da eternidade. Ele soprou sobre você, sobre mim, um hálito, um sopro, e nos fez alma vivente. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, não fisicamente, mas daquilo que nós somos por dentro, daquilo que ninguém vê, espiritualmente falando. A capacidade que nós temos de amar,
a capacidade de senso de justiça, de ser bons, de criar, de inventar, de interagir. A grande pergunta é: o que os homens buscam de verdade? Porque eles nunca estão satisfeitos. Sempre falta ali alguma coisa. Por mais bem-sucedidos que eles sejam, quantos semelhantes a Zaqueu existe hoje entre nós? Estão bem casado, a família bem, dinheiro, bem empregado, não lhe falta nada, mas vive um azedume, um vazio, um tédio. O céu não é azul, é cor de cinza. Há uma penúria na sua alma, e uma solidão, e uma saudade que não sabe de quem e de quê. Você pode comprar um celular de ponta, porque existe celular e existe iPhone. É outro nível, né, pastor? iPhone é outro nível. Não sei quantos R$ 1.000. Tem iPhone que a gente até toma Coca-Cola com ele. Não sei se é verdade, mas diz que tem até iPhone que aperta o tanto sai a Coca-Cola. Mas, por mais que seja cheio de tecnologia e de recursos, se você estiver longe de uma torre, ele fica subutilizado. Ele serve de lanterna, de calculadora. Você pode até tirar fotos, de peso de papel, mas ele não cumpre o seu papel, a sua função, para a qual ele foi criado, inventado, feito, fabricado, porque não tem sinal. Assim é você, assim sou eu, longe da torre chamada Deus, Criador. Nós vivemos, mas vivemos uma subvida. Todas as nossas ações são subutilizadas, porque estamos longe da torre. E por mais recursos que possamos ter. E aí vem a história de Zaqueu. Era um homem poderoso, era um homem influente, sempre arrumado, com roupa chique, se podia dizer, de grife. Pronto, ele tinha roupa de grife. Roupas especiais importadas, sempre mandando, sempre sendo centro das atenções, endinheirado. Mas era um homem que sabia que lhe faltava alguma coisa. E porventura ele ouviu falar de que Jesus iria passar na sua região, ia passar ali por Jericó, e ele teria a oportunidade de saber: é esse aí. E disseram que ele cura, disseram que ele expulsa demônio, disseram até que ele ressuscitou um morto. Quem é esse Jesus? E ele sabe de que não ia ser fácil, porque a multidão, a turba, a grande quantidade de pessoas não permitia para que ele o conhecesse, soubesse pelo menos ver, identificar visualmente. Não havia na época televisão para que ele ficasse em casa e assistisse no seu TV de tela plana, em alta resolução. Quem era Jesus? Então ele cria uma estratégia, sabendo que ele ia passar por tal lugar, ele vai à frente, sobe numa árvore, e eu posso imaginar, meus irmãos, que coisa, um homem bem alinhado, bem vestido, imagina, de terno, paletó, em cima de uma árvore. Ele não tinha terno, paletó como eu estou aqui, mas as roupas dele da época eram roupas finas, de melhor qualidade, que demonstrava seu nível social, em cima de uma árvore. E ele sem expectativa, lá vem a multidão, e lá vem aquele povo, no centro, deixa eu chegar mais perto.
Olha só ele, quem é ele? E de repente a multidão para e Jesus para. Bem ali no ponto onde ele está em cima da árvore. E para sua surpresa, Jesus olha para cima, olha para ele. Ele diz. E Jesus olha nos olhos dele. E aí ele se estremece porque Jesus chama ele pelo nome. E diz: desça daí depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E ele desce depressa, com tanta alegria, com tanto entusiasmo, com tanto contentamento, e recebe Jesus. Mas pastor, por que então Jesus Cristo, seguir a Jesus é o projeto mais fascinante da vida? Primeiro, enquanto você e outras milhares de pessoas, como Zaqueu, quer saber quem é Jesus, mas é um saber cognitivo, é um saber de vista, não de experiência pessoal. Eu lá e eu aqui. Jesus conhece quem é você. Quem são os Zaqueus da vida? Observe no texto, no verso número 5, que Jesus chama-o pelo nome. O que isso nos ensina é que o Senhor, como onisciente, é a capacidade de saber todas as coisas. Ele sabe sobre sua vida. Ele conhece você mais do que você mesmo se conhece. Ele sabe quem é você ao fundo, as suas dúvidas, seus dilemas, suas aflições, seus problemas, suas questões, seus medos, seus erros, seus pecados. Misericórdia, não é assim, não é assim. Ele sabe dos meus erros, das coisas erradas que eu fiz escondido, que ninguém viu. Sabe. Sabe. Conhece. Não existe ninguém que conheça mais o ser humano. Não existe ninguém que mais conheça você do que aquele que criou você. Assim como não existe ninguém que conheça mais esse microfone do que o engenheiro que o projetou e o construiu. Assim, não existe ninguém em todo o universo que conheça mais você do que aquele que te entreteceu, te formou, te montou célula por célula e te fez alma vivente, ser vivente, flutuando no ventre de tua mãe. E hoje você está aqui me ouvindo. Este ser maravilhoso, extraordinário, poderoso, infinitamente grande, se fez carne, habitou entre nós, olha nos olhos de Zaqueu e chama pelo nome de Zaqueu, para deixar claro que ele conhecia Zaqueu como conhece você, e esta noite chama você pelo nome. Sim, não existe ninguém que conheça mais você do que aquele que criou você. Enquanto as pessoas têm a mera curiosidade, enquanto as pessoas querem satisfazer a sua cognição, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quem descobriu as Américas? Colombo. E cometeu o equívoco chamando os nativos de índios, porque achou que ele estava na Índia. Olha só. É informação cognitiva. Quem é a governadora? O governador do nosso estado, Fátima. O presidente, Bolsonaro. Pronto. E muitas pessoas querem isso a respeito daquele que tem todo o poder no céu e na terra, daquele que é, sem dúvida, a figura central do universo, onde todas as coisas convergem para ele, porque dele, por ele são todas as coisas.
E quantas pessoas querem ter só uma visão panorâmica, rápida, cognitiva. O Senhor chama pelo nome. Por quê? Porque Ele sabe exatamente quem você é. Mas espera aí, tem certeza? Não é outro, não. Sou eu? Sim. Ele não está falando com outra pessoa, não, Ele está falando com você. Até mesmo porque Jesus é objetivo, é claro, é explícito em dizer quem era a pessoa. Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Isso quer dizer também que os meus problemas, as minhas dores, as minhas preocupações, aflições, Ele conhece? Conhece. Eu quero dizer a você de maneira clara que o travesseiro não é a única testemunha de suas lágrimas, não é a única testemunha das suas noites em claros. O Senhor sabe e conhece você como ninguém, e por isso nos chama. Ei, você aí, ei menino, ei menina, ei senhora, a senhora aí de vestido tal, você aí de blusa tal, não, ei, não. O Senhor chama pelo nome, porque o Senhor conhece cada um de nós. Ele conhece você. Por isso que seguir a Jesus é o projeto mais extraordinário, mais fantástico, a melhor coisa que pode acontecer, porque você vai seguir alguém que de fato conhece você pelo verso e pelo avesso, de baixo para cima, de todas as formas, de todas as maneiras. Obrigado, meu irmão. Número 2. Enquanto Zaqueu e muitas pessoas, e um dia eu fiz isso também, sobe da árvore, Jesus manda ele descer depressa. Enquanto nós construímos, arquitetamos subterfúgios e apoio para a qual vai nos dar uma certa comodidade e conforto, onde dali eu posso sacar, perceber, entender, enxergar e sem me comprometer. O Senhor está dizendo para Zaqueu, dizendo para mim, dizendo para você, não é do seu jeito que você vai me conhecer, não é da sua maneira. Não, pastor, eu leio a Bíblia, de vez em quando vou no culto, eu faço minhas orações, minha reza, tenho confiança em Deus. Tudo isso não deixa de ser árvore, que nós criamos para subir nela e de lá ter uma visão panorâmica de quem é Jesus. Enquanto nós construímos e temos o plano e projetamos e arquitetamos e nos esforçamos, porque subir numa árvore não é fácil, demanda esforço, força, equilíbrio. E ali, subi, consegui, dei duro, mas estou aqui, no camarote da vida, para ver passar quem é esse tal de Jesus. E muitas pessoas estão dessa maneira, e faz um camarote na sua academia, no seu curso, na sua pós-graduação, num grande filósofo, num grande teórico. Um grande filósofo, um grande teórico, e em cima dos ombros daqueles cultos, homens nobres da literatura, homens nobres do conhecimento, dentro das universidades, estão ali, em cima dessa árvore, para ver quem é esse tal de Jesus. Eu construo também minhas árvores quando eu acredito que a minha religião, que o meu esforço, entre aspas, espiritual, religioso, é suficiente. Eu vou à igreja, eu entrego dízimo, eu dou esmola, eu comungo, eu pratico as práticas da igreja, eu canto.
eu tenho respeito, eu faço minhas orações, minhas rezas. Todos os dias eu não saio de casa sem ler o salmo. São árvores que nós construímos, acreditando que são suficientes para ver quem é Jesus. E enquanto nós nos esforçamos para construir esse expediente e realizarmos o que nós queremos, aí o Senhor vem e diz: o que é que você está fazendo aí? Desce depressa. Deixa eu te dizer uma coisa que não é muito agradável. O Evangelho vai sempre confrontar você. O Evangelho sempre vai dar na sua nuca. Sempre vai ser um soco no fígado. Ele sempre vai lhe confrontar. Porque o Evangelho é uma proposta de vida diferente da nossa, que estamos acostumados a viver, a ser desta maneira, ou daquela outra, ou conforme eu entendo e que acho melhor, de acordo com a minha axiologia, conforme o meu estilo de vida, que eu compreendo as coisas e vivo assim. E o Evangelho vem e confronta, e desmonta, bate, diz que eu estou errado, e fala de maneira peremptória, clara, absoluta: arrependa-se! Se não houver arrependimento, não é Evangelho. E o que Jesus está dizendo a Zaqueu é: não é por aí. Ei, cara, você está errado. O que você está fazendo aí? Ligeiro, sai daí, desça. É para descer, é. Toda a criatividade, esforço, luta, equilíbrio, agilidade, pensou na frente, planejou, preparou-se. Consegui. Quando eu consegui, aí Jesus joga para ele e diz: desça. Isso é o Evangelho. O Evangelho não promete a você um carro novo. O Evangelho não promete a você uma casa nova, muito dinheiro. O Evangelho não promete a você uma vida maravilhosa, sem problemas aqui. O Evangelho propõe a você uma cruz. Se alguém que vive após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós vivemos de acordo com a nossa comodidade e conforto, e seguimos quem? O nosso próprio nariz, o nosso próprio impulso, o desejo do nosso coração. Descartes, século XVI, se não me engano, 15, ele disse: penso, logo existo. Hoje, a modernidade diz: sinto, logo existo. Se ela está com vontade do coração, é o que importa. Bom dia. Eu não estou com vontade de dar bom dia, não. Não importa se é uma questão de educação, de bons costumes, boas maneiras. É porque eu não estou com vontade. Eu vou dizer se está com vontade. Não estou com vontade de estudar, mas você não é estudante. Não estou com vontade de trabalhar, mas você não é funcionário, você não foi contratado para trabalhar. Não estou com vontade, o que eu senti vontade do coração eu faço. Eu não senti vontade de perdoar, pastor. Eu sei que eu estou errada, eu sei que eu estou errado, que eu preciso perdoar, mas não senti. Eu conversava com um jovem, lá na nossa igreja, uns anos atrás, a juventude estava programando uma mini vigília com luau na praia. Os jovens e adolescentes da igreja iriam fazer o culto, celebrar um culto ao Senhor, e depois ia ficar em volta da fogueira, comendo frutas, cantando. Lindo, programação, maravilhosa. E eu encontrei um jovem adolescente. E aí, como é que vai? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí, como é que está a programação? Está animado? Aí ele, ei, pastor, não sei. O que foi? O que está acontecendo? Eu estou falando da programação, Luau.
Porque, pastor, sinceramente eu não senti no coração a vontade de ir. Eu falei, peraí, vamos entender. O que é que vai ter lá? Escreva para mim. Não que eu não saiba, mas eu queria que você descrevesse. Ah, vai ter louvor, vai ter a pregação da palavra, vai ter reflexão, comunhão entre os irmãos. Aí todo mundo vem para casa. Não, vai ter ainda um lanche, fruta, suco, refresco, refrigerante. É ruim? Não. Tudo isso é bom? É. E por que você não quer ir, cara? É porque eu não senti a vontade, o desejo, eu não senti no coração. Essa é a nossa geração, irmãos. Não importa se é certo ou errado, se é bom ou ruim, não importa se é uma questão de princípio, não, é uma questão de que eu não estou sentindo no coração. E a Bíblia diz que enganoso, perverso, é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E o mundo moderno faz questão de falar aos quatro cantos, no filme, na novela, na série, na Netflix, nas músicas. Siga seu coração. É bonito, é poético, mas não é bíblico. Não é bíblico, porque isso é catastrófico. Obrigado. Isso é catastrófico, isso é danoso, isso é uma tragédia. Virá as desgraças e as coisas ruins, porque eu segui o meu próprio coração, e não a orientação de Deus, e não a Bíblia Sagrada. E Zaqueu constrói esse tipo de artimanha e artifício para ver quem é Jesus. E Jesus diz: desce depressa. Por quê? Porque esse não é o caminho. Não era ali que ele devia estar. Por isso que seguir a Jesus é, sem dúvida, o projeto mais fascinante da vida. Porque Jesus desfaz, desmonta os artifícios humanos do meu próprio coração, que vai me levar à destruição. Quantas pessoas dizem: eu sei que eu sou casado, eu sei que eu sou casada, mas eu tenho que seguir meu coração. E joga no lixo sua família por uma noite de sexo no motel. Joga no lixo uma família, um casamento, porque o seu coração está dizendo que ela ou ele não pode perder essa oportunidade. O que é que Jesus diz a esse respeito? Sai dessa. Não é por aí que eu te quero. Na Bíblia diz: desce depressa. E por último, seguir a Jesus é o projeto mais extraordinário, mais fascinante da minha vida, da sua vida. Porque enquanto Zaqueu e muitas pessoas querem ver Jesus pelas costas, quer ver só Jesus passando furtamente, rapidamente, no lance, e pronto. Jesus quer se relacionar conosco. Jesus quer pousar, quer dar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos sonhos, na nossa alma, no nosso temperamento, no nosso caráter. O Senhor quer estar conosco. Observe o texto com muita atenção. Versículo número 4 e 5. Ele diz claramente: e correndo adiante, subiu na figueira brava. Por quê? Explica por quê. Porque Jesus e o quê? Ficar ali. Jesus ia só passar. E quando ele pensa que Jesus vai só passar, Jesus quer ficar. E quer ficar com ele. Eita, pastor,
Mas essa não é flor que se cheira, não. Zaqueu era ruim, era enrolão, era mentiroso. Ó, Zaqueu, pense no cara que não vale nada. O que o Senhor quer com esse camarada? Pelo amor de Deus. Lembre-se que Jesus sabe quem é Zaqueu, mesmo que Zaqueu não saiba quem é Jesus. Mas Jesus sabe quem é Zaqueu. E sabe da vida de Zaqueu profundamente. E Zaqueu tem só a pretensão do relance. E passou e foi embora. E a multidão foi embora, ele descer da árvore, voltar para sua casa e voltar para a sua vida. Seguir a Jesus é o maior extraordinário projeto da vida de alguém, porque o Senhor não quer ninguém relance na vida dele, passando rapidamente. Jesus quer pessoas para se relacionar com Ele. No Oriente Médio e na Bíblia, quando uma pessoa recebia outra em sua casa, e colocavam a mesa e eles comiam junto, hospedavam alguém, significava que aquelas pessoas criavam um elo de amizade, criavam ali uma aliança, um pacto entre aquelas pessoas. Por isso que lá em Apocalipse 3:20, diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele, eu vou fazer uma janta com ele, e ele vai fazer comigo. E o que isso significa? Nós vamos criar um relacionamento. Enquanto Zaqueu queria só uma passadinha rápida, só de longe espiar quem era Jesus, Jesus quer ficar na vida de Zaqueu. Jesus quer se relacionar com você. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua vida. E por isso que Ele quer caminhar com você, viver com você. É maravilhoso. Nós vemos no Salmo 139. Irmão dirigente, vem aqui. Como é o nome do irmão dirigente? Júlio César. Aqui do meu lado. Salmo 139. Versos 1, 2, 3 e 4. O salmista descreve nesses 4 versos como Deus nos conhece. Diz o texto: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ou seja, não só fisicamente, aparentemente. Sondar é conhecimento profundo. Lembra que as sondas de petróleo faz na terra? Vai lá dentro do chão, bem profundo, para saber se tem petróleo, não é a sonda. Tu me sondas e me conheces. Conhece os meus pensamentos. Sabes o meu andar e o meu levantar. De longe conheces os meus caminhos, e sei que haja uma só palavra na minha boca. Ei, Senhor, tudo tu sabes, tudo tu conheces. Verso 3 diz isso. Ou seja, observamos como Deus conhece Júlio César, por dentro e por fora, pelo verso e pelo avesso. Não existe ninguém que conheça mais Júlio César do que o próprio Deus. Mais do que o próprio Júlio César, Deus conhece mais do que o próprio Júlio César se conhece. Aí eu pergunto, Deus sabe o que Júlio César faz escondido? Deus sabe dos pensamentos terríveis, que tem vergonha até de pensar a segunda vez, de tão ruim que ele é, de tão pernóstico, de tão feio. Deus sabe. A palavra que Júlio César vai dizer a semana que vem, amanhã, daqui um mês, ele sabe. Ou seja, Deus sabe profundamente quem é Júlio César, quem é pastor Alanar, quem é cada um de nós, e sabe de quantos erros e como eu tenho colocado os pés pelas mãos,
que verdadeiramente nós não somos flor que se cheire. Versículo 4. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. É desprezo isso aqui? É rejeição? Não quero ver você nem pitada a ouro. Sabe o que é isso? O amor imensurável, extraordinário, incompreensível, indescritível amor de Deus. Deus não quer só passar na sua vida e dizer como vai, tudo bem, tudo legal, tchau. Deus quer fazer parte da sua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer colocar um sentido pleno na pessoa bendita de Cristo Jesus, e Ele quer habitar em você, Ele quer ficar com você, Ele quer se relacionar com você, Ele quer criar um pacto, uma aliança com você. Por isso que seguir a Jesus é a melhor coisa da vida. Porque Ele quer ficar com você. Zaqueu, desce depressa, porque convém eu ficar na tua casa, pousar na tua casa. E a pousada, leia depois. Zaqueu fica em pé e dá um público testemunho de fé. Zaqueu fica em pé na festa. Atenção, atenção, convidados. Eu quero dizer algo essa noite. E declara o seu arrependimento, a nova vida que o Mestre lhe dá, que Jesus lhe oferece, que Jesus lhe concede. E sabe o que Jesus disse? Hoje houve salvação nessa casa, hoje houve libertação, resgate, o novo nascimento aconteceu nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu recebeu Jesus. E esta noite, Ele quer fazer isso na tua vida. Essa noite, Ele quer mudar a tua história. Você já ouviu o Evangelho muitas vezes, já leu a Bíblia tantas vezes, mas nunca se declarou seguidor de Jesus. Eu queria convidar você esta noite a fazer isso, a entregar sua vida a Cristo e ser o seguidor de Jesus. Nós vamos cantar o hino 236, pelo menos parte dele. E na medida que estivermos cantando, eu queria convidar você a ser um seguidor de Jesus. Não um admirador, um espectador que está aqui aplaudindo. Jesus é o cara, Jesus é o máximo. É arretado Jesus. Não. Um seguidor. Um seguidor que descobriu que não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que morreu na cruz. Um seguidor que entregou a sua vida ao senhorio, ao comando, à direção de Cristo. E que a partir de amanhã, quando você chegar no trabalho, na faculdade, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, vai ter uma placa escrita na sua testa bem grande: nova direção, Cristo Jesus. Há uma nova direção, há um novo comando, Jesus Cristo. Por isso esse hino 236 do cantor cristão diz assim: atribulado o coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador. Por que vacilar e ter temor? Por que tantas desculpas? Vem a Jesus, porque Ele quer ficar com você, habitar em você, mudar a sua história. E nessa canção, eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. Vamos cantar.
Vamos lá. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrará, consolo, paz e seu perdão, se nele tu receberás. Ao coro, ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem, veja, descanso te dará. Aí diz assim: se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, seu amor em graça te dará poder. O coro bem forte. Vamos ficar em pé, por favor, vamos ficar em pé. E eu quero perguntar: qual a primeira pessoa essa noite que quer ser seguidor de Jesus? Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto da vida. Onde você estiver, levante sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Venha. Por que vacilar e ter temor? Eu quero conhecê-la, eu quero conhecê-lo. Eu estou insistindo, porque Deus falou no seu coração e disse o que você tem que fazer essa noite. E você não pode se esconder atrás da desculpa: mas eu não estou pronta, eu não estou preparado. Jesus morreu naquela cruz porque eu e você não podemos nos preparar sozinhos. É por meio dele que as coisas acontecem. E eu convido a você esta noite a receber Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. Onde está a primeira pessoa essa noite? Você que está em casa, entre em contato conosco pelo chat, pelas mídias sociais da igreja, pelo contato da igreja. Mas não durma sem entregar a sua vida a Jesus, que é o projeto mais fascinante da sua vida. Corajosamente, você que está afastado da igreja, você que está longe dos caminhos do Senhor, Deus está te chamando de volta. Onde está você? Eu queria orar por você. Corajosamente, saia do seu lugar. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça seu coração. Sim, é você mesmo. Peça licença onde você estiver. Mas eu queria orar por você e com você essa noite. Há alguém? Corajosamente. Há alguém essa noite? Deus falou muito ao meu coração. Falou o coração da banda, falou do coração do pastor, do Júlio César. Mas eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração. Porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Eu queria orar por você. Há alguém essa noite? Eu quero orar por sua família, eu quero orar por sua vida. Mas eu não quero que você faça algo só porque eu estou pedindo, mas porque Deus te desafiou, Deus te confrontou esta noite. E é por isso que eu queria orar por você. Há alguém? Se não há, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe dê graça e lhe dê oportunidade. Por favor, venha com ela para não vir só. Venha com ela. Venha com ela, por favor. Por favor, venha. Onde está a segunda pessoa essa noite? Mas pastor insiste demais. Não, tudo bem, meu irmão, não é com você que eu estou falando, não. Já já estamos terminando o culto. Você está com sono, quer ir para casa, está cansado. Já já estamos terminando. Mas não podemos terminar esse culto sem perguntar a essa pessoa que está aí do seu lado se quer receber Jesus como seu Salvador, ser seguidor de Cristo. Há mais alguém? Corajosamente, onde você estiver, você que está afastado da igreja, sim, você mesmo, você que está afastado, está longe da comunhão do Senhor, Deus está te trazendo essa noite aqui para isso. E eu queria orar por você. Há alguém? Corajosamente, há alguém? Nós vamos orar. Vou pedir a pastor Wellington que ore a Deus pela vida dessa jovem.
Em seguida, a palavra está com o pastor.